Olha só, no futebol mundial tem uma seleção que é praticamente sinônimo de inovação, de talento puro, de momentos que ficam para a história. É uma equipe que todo mundo admira, mas que vive um paradoxo, assim, fascinante. O de ser considerada da realeza do futebol, mas sem nunca ter colocado a coroa mais importante de todas. Pois é, hoje a gente vai entender a história da Holanda na Copa do Mundo. Então vamos lá. É inegável, né? A Holanda, ou Países Baixos, como preferir, faz parte da elite do futebol. É uma nação que, se a gente parar para pensar, nem é tão grande assim, mas que impressiona pela quantidade de craques que revela e por estar sempre competindo em altíssimo nível. Grava bem esse número aí, 3. Esse é o número de vezes que a seleção holandesa chegou na final da Copa do Mundo. Cara, chegar em uma final já é um feito absurdo. Agora, chegar em 3, isso mostra uma consistência que, olha, poucos times no mundo têm. E agora, o contraste que dói. 0. Pois é, 3 finais disputadas e 0 títulos de Copa do Mundo na prateleira. É exatamente aqui que mora o drama todo, a origem da fama deles de serem os eternos quase lá. E é daí que vem o apelido, né, os reis sem coroa. A história deles é exatamente essa. Um futebol brilhante, constante, mas com um final que, nossa, é de cortar o coração. Só para ter uma noção, eles chegaram no mata-mata em todas as Copas que disputaram desde 1974. É uma regularidade que impressiona, de verdade. Bom, para a gente entender a raiz dessa lenda toda, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para a década de 70. Foi ali que o mundo inteiro ficou de queixo caído com o time que começou tudo isso, a Laranja Mecânica original. Eles simplesmente revolucionaram a tática do esporte com o tal do futebol total. Tenta imaginar a cena. De repente, não existia mais posição fixa em campo. O zagueiro aparecia como ponta, o atacante voltava para marcar, era uma troca de posições constante. Essa fluidez toda não só deixou todo mundo hipnotizado, como influenciou gerações e mais gerações de times. O futebol nunca mais foi o mesmo depois deles. Só que toda essa genialidade levou eles para as finais, mas o final da história foi sempre amargo. Em 74 e 78, um detalhe bem cruel. Perderam para os anfitriões, primeiro para a Alemanha Ocidental, depois para a Argentina. Aí, muitos anos depois, em 2010, na África do Sul, de novo na final, e dessa vez a derrota foi para a Espanha, numa partida super tensa que foi para a prorrogação. É para pensar no drama, o quão perto eles chegaram. E não foi uma vez só. Em 3 momentos diferentes da história do futebol, a maior glória de todas estava ali ao alcance, mas acabou escapando bem no finalzinho. Mas olha, seria muito injusto resumir a Holanda só às derrotas. O legado deles é muito, mas muito maior que isso. Mesmo sem o caneco, a história da Laranja é feita de glória, de jogadores geniais e de gols que, nossa, são espetaculares. Vamos lembrar de alguns? E a gente tem que começar com o cérebro do time, o gênio Johan Cruyff. Na Copa de 74 contra a Suécia, ele simplesmente inventou um drible do nada. Ele fingiu que ia cruzar, puxou a bola para trás com o calcanhar e deixou o zagueiro sueco sem entender nada. Nasceu ali o Giro de Cruyff, uma jogada que entrou para a história na mesma hora. Agora a gente pula para 1998 e fala de Dennis Bergkamp. O gol dele contra a Argentina, aquilo ali é uma obra de arte. O jeito que ele domina um lançamento que veio lá do outro lado do campo, o toque para tirar o zagueiro da jogada e a finalização, tudo em 3 toques perfeitos. É, sem dúvida, um dos gols mais bonitos de todas as Copas. Pura arte. E claro, como esquecer da Copa de 2014 aqui no Brasil? Robin van Persie contra a Espanha, que era atual campeã. Ele fez aquele gol de cabeça que parecia impossível, um peixinho voando pelo ar. Aquela imagem do holandês voador virou um dos cartões postais daquele Mundial, né? E talento individual, nossa, sempre teve de sobra. Se a gente olhar os recordes, o Johnny Rep continua sendo o maior artilheiro da Holanda em Copas. Já no quesito mais jogos disputados, tem um empate no topo entre o Wesley Sneijder e o Robin van Persie. São só alguns exemplos de lendas que brilharam muito no maior palco do mundo. Beleza, mas e o futuro? Como essa história continua? Bom, a jornada não para e agora todos os olhos estão voltados para a Copa do Mundo de 2026. No comando da seleção tem uma figura que entende muito bem o peso dessa camisa, Ronald Koeman. Ele é outra lenda do futebol holandês, jogou 2 Copas do Mundo e agora tem a chance de buscar essa glória que escapou para ele como jogador, mas agora como técnico. E a Holanda chega para essa Copa em ótima fase.
A campanha deles nas eliminatórias foi pra lá de convincente. Eles terminaram em primeiro lugar no grupo, invictos, com um ataque fazendo gol a rodo e uma defesa super sólida. A classificação foi garantida sem sustos, com autoridade mesmo. E lá na Copa, na América do Norte, os primeiros adversários já estão definidos. A Holanda vai enfrentar o Japão, a Suécia e a Tunísia. É um grupo bem interessante que já vai servir como um bom termômetro para a equipe logo de cara. E no fim das contas, tudo isso nos leva de volta àquela pergunta de $1 milhão. A pergunta que acompanha toda a história da laranja mecânica. Será que dessa vez vai ser diferente? Porque no final tudo se resume a esse paradoxo. De um lado, a gente tem o brilho, uma filosofia de futebol que mudou o esporte, uma quantidade absurda de jogadores lendários, gols que são verdadeiras pinturas. Do outro lado, a dor, as 3 derrotas em finais de Copa, a falta desse título mundial e, mais recentemente, a eliminação nos pênaltis em 2022. Então, a gente fecha com a pergunta que fica na cabeça de todo fã de futebol. Depois de tantas décadas de genialidade, de tantos quases, com todo esse legado de futebol bonito e de dor, será que 2026 vai ser finalmente o ano da Holanda? Será que os reis, enfim, vão ganhar a coroa? Bom, para saber, a gente vai ter que assistir.